Olá, bom dia a todos. Feliz sábado, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que momento você vai estar ouvindo e assistindo essa mensagem e essa aula, essa essa aula já longa. Vou chamar nem de aula mais, né? Vou chamar de curso sobre o santuário. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo. E olha, para pensar um pouco sobre toda a sequência que a gente fez até agora. Como ela tem uma lógica, né? A gente começou lá atrás, o método, e fomos trabalhando, passando por todos os móveis, as cores, os seus significados, a lei, a arca e tal. Até que nós chegamos na unção do sacerdote, a unção das tribos. E tudo isso para preparar você para entender a razão pela qual o santuário existia, que era o quê? Era o ritual do santuário, que está conectado, ligado profundamente, intrinsecamente ali, ó, grudadinho na questão dos holocaustos. Então, a partir de hoje, nós vamos entender os holocaustos, nós vamos entender as festas, nós vamos entender as ofertas, nós vamos entender todo esse simbolismo. E aplicado isso, obviamente, sempre ao nosso querido e amado Jesus. Então, finalmente, nós vamos terminar, já disse, a gente termina o estudo do santuário com o Yom Kippur, que era a purificação do santuário. E aí nós vamos ter entendido. E aí depois, olha que legal, quando você estudar Apocalipse, Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremias, as cartas de Paulo, os evangelhos, até os profetas menores, a própria história de Israel, você vai ver uma coisa: tudo, absolutamente tudo, vai estar com linguagem do santuário. E eu espero de coração que aqueles que vão enveredar, aprofundar, adentrar para dentro desse conteúdo, possa ter fortalecido a sua fé, possa fortalecer a sua convicção de que aquilo que a gente chama de Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, vamos avançar nos nossos estudos hoje. E aí, nós vamos falar hoje sobre o Holocausto. Como é que isso era feito, o que, que Deus pediu, qual era a orientação divina. E quando a gente pensa em Holocausto, a gente está dizendo: Senhor, tudo que sou, tudo que tenho, eu quero colocar sobre esse altar. Quando a gente pensa no Holocausto, né? É claro que eu não estou falando aqui do Holocausto judeu, né, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas que foi usado aí, é, foi usada para esse termo, para aquilo que aconteceu com os nossos queridos irmãos judeus, né? Então, quando Cristo se ofereceu como holocausto, é interessante, quando Jesus nasceu, os anjos cantaram, né? Mas o Pai ficou em silêncio. Mas quando Cristo se ofereceu em holocausto, eu tenho para mim que o coração do Pai se alegrou. Sabe por quê? Porque agora o reino dele estava para sempre seguro. E aí, quando você olha para o longo da história, todos esses holocaustos que aconteceram, desde o primeiro, que foi realizado lá no Éden, que nós já estudamos que era um tipo de santuário, todos eles apontavam para Cristo. A forma, todo holocausto tinha uma forma, e a forma de apresentar o holocausto foi tudo regulado com precisão. Deus não deixou dúvidas de como o holocausto deveria ser realizado. E quando você olha para o que Deus deixou enquanto regulação de como o holocausto deveria ser feito, porque o holocausto de Cristo era perfeito, o sacrifício de Cristo era, foi e sempre será na sua sequência, na sua aplicação, na sua continuidade,
na sua influência, né, será perfeito? O holocausto deveria ser oferecido sempre como corban. E o que é corban? Corban significa presente. É como um presente que deveria ser oferecido ao Senhor. Tanto que a gente já falou disso aqui. Jesus, ninguém matou Jesus. Cristo se oferece como um presente para o Pai em holocausto, em sacrifício, no lugar do homem, como substituição. Nós já falamos disso, Muniz fala muito disso. Cristo não morreu apenas por nós. Ele morreu como se fosse você, como se fosse eu. Então, nós podemos afirmar, e isso é fala do Muniz, ele está aqui, vamos dar crédito a quem falou. Ele diz o seguinte: é, quando Cristo se ofereceu como substituto, você morreu ali, ele morrendo, ele morreu como se fosse você. E aí você pode dizer, essa é a frase do Muniz, eu morri naquela cruz. E se eu já morri naquela cruz, Satanás não pode mais me acusar de nada, porque meus pecados foram todos pagos. A minha culpa, ela foi paga. Bem, quando se tratava do holocausto aqui na Terra, ainda ali no santuário, a Oi, Davi. inspiração... Oi, pode falar, Muniz. A gente sempre ouve, e é verdade, que uma palavra pode resumir todo o plano de salvação. Ela chama-se substituição. É isso aí. Porém, tem uma outra, que é a inclusão. É isso aí. Substituição e E a inclusão. substituição e inclusão. Quando se trata de substituição, é por nós. Quando se trata de inclusão, é como se fosse nós. Então, isso O é que é quando é maravilhoso. substituição é por nós. Por Quando nós. é inclusão é como se fosse nós. Como se fosse nós. Nós estávamos nele. Nada do que aconteceu com ele aconteceu isolado de nós. É exatamente como o pecado. Tudo, o que aconteceu em Adão aconteceu conosco. Nós Aí somos Jesus, incluídos no pecado dele, não é isso? nós fomos incluídos no pecado dele. E Aí por isso que a Jesus gente disse, tem essa natureza pecaminosa é caída. exatamente, exatamente. Então Jesus disse, fiquem tranquilos, porque eu também vou substituir e incluir vocês. É por isso, por exemplo, é por isso que o Senhor Jesus foi julgado, condenado e executado. Do E mesmo tem uma modo coisa que, nós. e tem uma coisa que você fala. Bom dia, Polinário. Tem uma coisa. Você sente sumido daqui, viu, Polinário? Tem uma coisa que o Muniz fala. Eu acho que é você que fala isso, né? Quando você fala sobre essa questão da todo esse processo que você fala de inclusão, de substituição, quando você fala isso, eu não sei vocês que estão escutando, seja agora aqui na live ao vivo, seja vocês que vão depois assistir, quando o Muniz vai falando isso, eu não sei vocês, até coloque aqui nos comentários, se vocês quiserem, desejarem, não dá uma sensação de alívio, sabe? Uma sensação de paz, de certeza, pelo menos no meu coração, isso soa como um bálsamo, como um alívio. E aí, Muniz, eu acho que é esse alívio, essa sensação de paz que faz a gente ficar apaixonado por Cristo, né? Inclusive, quando Jesus disse assim, não julguem Aham, ninguém, eu ia falar porque disso, mas eu sabia que você ia falar. Pode falar você. por que que a gente não deve julgar o ser humano? Porque em Cristo ele já foi julgado, condenado e executado. Ah, é? E o que quem tem que fazer se o sujeito é peça ruim? Essa pergunta é boa, muito boa, Muniz. E aí? Ministre o perdão, porque Olha. é ministrar o perdão. É isso aí. Obrigado, querido. Oh, obrigado você, pô. É isso aí, Claudinha. Sensação de segurança total, cara. Isso muda tudo.
Então, voltando aqui, a inspiração, que é a própria palavra de Deus, quando se trata de holocausto, ela usa 5 figuras de palavras, tá? Para alertar o adorador sobre aspectos do holocausto, que vão ser completamente colocados naquele altar. E subindo ali ao céu como um presente, perfumado, com asas perfumadas. É como se fossem asas perfumadas, né? De um sacrifício amoroso. Como fez, e é muito interessante, olha só, a gente não fala de sacrifício que sobe como cheiro suave perante Deus, Corbã era um deles, né? Olha só, e o que que Maria fez quando Jesus estava prestes a ser oferecido como sacrifício? Ela vem, quebra aquele vaso de alabastro, ali naquela festa onde Jesus foi convidado, né? Ali estava Simão, Ellen White diz no Desejar de Todas as Nações, que Simão foi um dos que levou, foi o que levou Maria ao pecado, né? A Maria ao pecado. E ele estava lá julgando Maria. Mas Maria quebra o vaso de alabastro e aquele perfume sobe. Aquela ideia do perfume subindo. Por que que sobe como um perfume para Deus? Sobe o perfume para Deus porque quando você faz isso, você está dizendo, eu acreditei no teu plano. Também haviam 6 tipos de vítimas. Então, 6 tipos de vítimas que eram usadas para executar o holocausto, né? Então, esses animais deveriam ser escolhidos entre 3 animais e 3 pássaros. Quem eram os 3 animais? Bois. E aqui eu quero colocar uma coisa aqui, tá? Isso aqui é importante. Quando eu falo boi, eu não sei se vocês sabiam qual é a diferença. Aí vamos ver, quem agora foi da roça aqui? Quem morou na roça? Qual é a diferença de um boi para um touro? Alguém sabe? Qual é a diferença de um boi para o touro? É isso aí, Apolinário, de volta. Qual é a diferença? Vocês sabem? Quem coloca aí? Qual a diferença de um boi para o touro? Ah, vocês não sabem, vocês não sabem. Aí tem gente pesquisando na internet agora. É que o boi é castrado, o touro não, tá? O boi é castrado, o touro não. Então, quando a gente fala que no sacrifício era usado o boi, naquela época, tá? Hoje em dia, a gente teria que usar a palavra touro, porque o touro não é castrado. Portanto, o boi não poderia ser a representante de Cristo, porque o boi não estaria completo, ele não seria perfeito. Então, só para ter essa colocação, para a gente não passar despercebido aí, porque alguém pode depois, ele errou porque ele falou que era o boi, mas vamos lá. Então, tinha que ser um touro, nos dias de hoje, na linguagem de hoje, um touro manso e um touro dócil. Não podia ser um Nelore, bicho doido, né? Touro louco, um boi louco, né? A vaca louca tem, mas um touro louco por sacrifício não serviria. Teria que ser ovelhas de rebanhos e manadas, ou cabras de rebanhos e manadas. Esses eram os 3 animais que eram chamados, permitidos para o sacrifício. Claro que havia aqui a vaca vermelha, que era especial, que ela era usada para a purificação dos levitas. E as aves eram rolinhas, pombas domésticas, ou rolas domésticas, pombas domésticas, e ocasionalmente pardais selvagens. Isso está em Levítico 1, 2, 4, 10, 14 e Levíticos 14, verso 4. Muito bem. O adorador, então, ele fazia a escolha dele. Então, quando o adorador fazia a sua escolha, o adorador atencioso, ele poderia, por exemplo, considerar as qualidades naturais da criatura que iria, obviamente, morrer em seu lugar. O touro, né, ou boi, né, aqui, que às vezes era chamado de o forte, era a oferta mais cara, a mais estimada. Então, aonde estava o poder desse animal? Esse poder era simbolizado pelos seus chifres, pelos seus cascos, que permitia, por causa da sua força, que ele produzisse uma quantidade enorme de trabalhos. Por exemplo, arando os campos, isso está em Deuteronômio 22:10. A gente tem essa história de Eliseu arando os campos ali em 1 Reis 19.
ele carregava sobre si os jugos. Quando Eliseu tirou toda aquela lenha que estava no jugo e queimou, fez um altar e abandonou e foi seguir ali, Eliseu se tornando um profeta. Ele era também usado na colheita de grãos, ou seja, só um boi manso poderia fazer esse tipo de serviço. Ele estava sempre pronto a carregar fardos, labutando em serviço, sempre se abandonando. Então, para o serviço. Então, quando o adorador usava esse animal, ele estava sempre mantendo os seus olhos fixos que o nosso mestre seria esse touro, que tudo isso que o touro era e fazia representa todo esse trabalho de se sacrificar, de se ofertar, de se oferecer, de ajudar. Ele passou aqui, Cristo passou na terra fazendo bem, fazendo bem. Agora, quando a gente olha para o segundo animal, você vê o jovem carneiro, ou cordeiro, ou ovelha, humilde, manso, que ele ia sussurrar nos nossos ouvidos esse Jesus humilde, manso, sem resistência, levado como um cordeiro mudo para o matadouro, como diz Isaías 53, 7 e 8. Para quê? Para fornecer a sua pele como uma cobertura de justiça para esse pecador que estava nu. Lembro de uma coisa: o crescimento da lã do cordeiro, da ovelha, que vai servir de cobertura, aqui simbolicamente, para o pecador que está nu, nunca é forçada. A lã, ela cresce de forma natural, né? Então, a sua lã para as vestes e a sua carne como alimento. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer: ovelhas e cordeiros eram usados também para pagar tributos. E nisto também eles representavam para Cristo, ou representavam Cristo, que se entregou como um pagador desse tributo eterno, que eram a nossa culpa, as nossas almas perdidas, que foram por ele resgatadas. Outra coisa importante: as ovelhas obedecem o seu pastor, reconhecem a sua voz, estavam prontas sempre para cumprir todas as suas ordens. Tanto que Cristo fala: eis aqui estou, né? A tua lei, a tua palavra fala de mim. O que está escrito na profecia é de mim que ela fala. Então, Cristo se entrega voluntariamente, pronto para obedecer, inclusive, as ordens e os mandos do seu Pai. Também temos a próxima animal, que é a vigorosa cabra, o cabrito, também sempre associada ali a rebanhos de ovelhas. A cabra e o cabrito não eram considerados muito valiosos, tanto que Cristo também os usa para representar os ímpios. E no ritual do santuário, esse animal, ele evocava, ele chamava à baila aquele que um dia viria como oferta pelo pecado para suportar a culpa da humanidade. Então, claro, nesse caminho que foi designado do altar da cruz. Então, esses eram os animais. Agora, e as aves? A pomba, né? Ela foi usada pela primeira vez como arauto da paz, como reconciliador com Deus, em Gênesis 8, 8 a 12. E simbolizava o quê? Aquele que, enquanto lamentava a indiferença humana, ele foi arranhado até a morte por unhas cruéis. As pombas voavam grandes distâncias. E olha a distância que Cristo ele voou para vir até nós. Olha de onde ele saiu, como uma pomba voando. A pomba também é um símbolo do Espírito Santo. As pombas voam grandes distâncias. E outra coisa, elas se aninham em pombais lá longe. E Cristo realmente, como uma pomba, saiu, migrou e ele se aninhou entre nós de tal maneira que ele nunca mais abandonou o nosso pombal. As pombas, elas se acasalam para a vida toda. E dessa maneira, as pombas também são exemplos de afeição, devoção
e fidelidade eterna. Um outro detalhe importante. As pombas, elas eram oferta dos pobres. Não eram os ricos que ofertavam pombas, eram os pobres. E como eu já disse, não apontava apenas para Jesus, mas também para o Espírito Santo. Por outro lado, os pardais eram usados como ritual de purificação dos leprosos. Eles eram vendidos por meio centavo e logo abandonado. Perdão, não é os pombos, tá? Que eram ofertas de pobres. Aqui eram as rolinhas, tá? As rolinhas, tá? Outra coisa, os pardais eram usados como purificação dos leprosos. Eles eram vendidos, gente, por meio centavo. Meio centavo. E uma coisa muito importante, os pardais vivem soltos porque eles confiam que vão obter o alimento. Outra coisa importante, o pardal, ele sempre está alerta, sempre vigilante. E ele identifica aquele que veio aqui habitar nas beiras das habitações humanas, às vezes sentado sozinho ali no telhado, está ali o pardal, às vezes procurando um local de identificação para ele se identificar com o ser humano. E muitas vezes esse pardalzinho, ele é desprezado. E Cristo também teve esse símbolo em si, quando está dizendo em Isaías 53, verso 3, que os homens o desprezaram porque nele não viam beleza alguma, e às vezes descuidadamente lançavam esse pardalzinho ao chão. Todas essas qualidades das vítimas eram características de Jesus. E aqui, enquanto eu estudava esse tema, eu fiz eu até cheguei a comentar isso com o Muniz no decorrer da semana, né? Eu estava comentando isso, pensando nisso. Por que será que quando Deus escolheu, Cristo escolheu esses animais para o identificar, você já percebeu que Cristo não escolheu nenhum ser humano que o identificasse? Nenhum ser humano. Cristo não se identificou nesse sentido de qualidades com nenhum ser humano. Por exemplo, quando você quer falar de fidelidade, você pensa em José. Quando você quer falar de fé, você pensa em Abraão. Quando você quer falar de mansidão, você pensa em Moisés. Quando você quer falar de paciência, você pensa em Jó. Quando você quer falar de lealdade, você pensa em José. E você vai pensando ali vários personagens ao decorrer da história, mas nenhum deles representa Cristo na sua totalidade. Abraão mentiu. José era um fresquinho lá, né? Um mimadinho. Tinha as suas falhas, não era perfeito. Não é falado nenhum defeito, nenhuma falha de Daniel, mas com certeza o era. Até o próprio Elias, que foi elevado ao céu, se acovardou diante de Jezabel. Moisés atacou a rocha, e a rocha era um símbolo de Cristo. Ele não seguiu a ordem de Deus e pecou ali, naquela rocha ali. Mas só que aí o Muniz colocou uma coisa que eu achei muito interessante quando eu falei isso com ele. Ele fala o seguinte, que de fato nenhum ser humano Cristo poderia usar para ser seu símbolo. Mas aí ele morre, ele usa animais, porque os animais eram inocentes, por isso que eles podiam representar a Cristo. Mas quando ele morre, o que ele faz? Ele nos envia, olha só, nós não fomos usados como seus representantes para identificar-se com ele. Mas quando ele morre e ele ascende ao céu, ele nos envia agora como seus representantes, ou como representantes dele. E por que ele faz isso? E o Muniz colocou isso muito bem. Ele nos envia como representantes depois da sua morte, porque ele nos capacita para ir.
E agora ele quer revelar porque para exemplificar quem era Jesus, a fé de Jesus, Abraão, a fidelidade de Jesus em José, a mansidão de Jesus em Moisés, a paciência de Jesus em Jó. Ou seja, você precisaria de uma gama de homens santos de Deus para terem um vislumbre do caráter de Cristo. Então, se eu quero encontrar o caráter de Cristo em seres humanos, eu nunca vou encontrar o caráter de Cristo em um único ser humano. Eu preciso de vários, com várias facetas e aspectos da natureza humana para dizer quem é Cristo. Olha, Cristo pode ser visto na fé de Abraão, na mansidão de Moisés, na paciência de Jó, na fidelidade de José, na perseverança de Neemias. A gente pode ver Cristo ali, mas nenhum deles representa tudo isso em um só. Só que agora, Cristo nos envia porque ele quer tudo isso. Ele nos envia como seus representantes, porque ele quer tudo isso. Ele quer viver tudo isso em nós. É por isso que quando Paulo fala dos frutos do Espírito, né, na verdade, ele não fala dos frutos, ele fala do fruto. O fruto do Espírito é amor. E quando você tem amor, aí ele começa dizendo, aí vem paz, alegria, mansidão, fidelidade, domínio próprio, temperança e tudo mais. Por quê? Porque é Cristo vivendo em nós esperança da glória. Então, quando você fala, não é você falando, é Cristo falando através de você. Quando você canta, não é Cristo cantando, não é você cantando, é Cristo cantando através de você. Quando você olha o seu olhar de compaixão, de mansidão, de bondade, não é você olhando, é Cristo olhando através de você. Então você se torna inteiro, porque não é você, é Ele vivendo em você. Ele te envia porque Ele te capacita agora para você ir. Tá correto, Muniz? É isso mesmo? É exatamente. Aqui está a imagem dos embaixadores, né? É isso aí. Porque a capacitação para isso é que pela justificação somos representantes do seu reino e temos sobre nós a sua justiça, né? Que nos cobre, e por isso que a gente pode ir sem medo. Sem medo, porque naturalmente nós temos pecados. Jesus tinha justiça inerente e pecado sobre si. Nós naturalmente temos pecado em nós e justiça sobre nós. E então é essa competência divinal que nos faz seus representantes. Os É isso aí. cordeirinhos eram, eram símbolos de Cristo. Nós somos agora representantes da sua redenção. Bonito, né? Maravilhoso. Então, obrigado, Muniz, mais uma vez, né? Agora, qual que era o papel do Espírito Santo nesse ritual do holocausto? É o Espírito Santo que move o pecador a se arrepender. E a partir daí, ele induz esse pecador é, a ir adorar. Então, é interessante, às vezes a gente pensa que o holocausto só foi uma solução de Deus para resolver o problema do pecado. E de fato foi. Né? Mas também, eu pergunto, se o pecador que era levado a se arrepender e era induzido a adorar, como ele o faria? Então, também Deus criou o holocausto para satisfazer esses anseios profundos do adorador e atender essa necessidade de ele apresentar um presente a Deus. Mas olha que interessante a gente pensar isso aqui. De novo, ele apresentava um presente a Deus como resposta e não como um ato iniciado nele. Portanto, o sacrifício em Israel, a diferença entre o sacrifício de Israel e o sacrifício dos pagãos era que o sacrifício de Israel era como resposta a um convite de Deus para que ele viesse. Já o sacrifício do pagão
Era um sacrifício para alcançar uma resposta do Deus para quem ele levava a oferta. Então, a oferta do pagão é: eu estou trazendo a oferta para mover Deus a mim. A oferta do israelita e do cristão é: eu estou trazendo a oferta porque ele se moveu. Ou seja, é uma oferta de gratidão, não é uma oferta de compra. Você não está comprando Deus, você está agradecendo a Deus por aquilo que ele fez. Tá? Então, quando o pecador ele colocava aquela oferta ali, ele selecionava. Ele ia lá, pegava o animal, ele selecionava o seu substituto com uma única certeza. Qual era? Esse animal que eu estou escolhendo, se ele está, e esse é um ponto muito importante. Ou seja, podia ser qualquer animal? Não. E esse é um ponto que é interessante. Apesar de ser uma oferta, apesar de Deus dizer, olha, eu vou aceitar esse animal como seu substituto, ele tinha que cumprir alguns rituais. Ou seja, não podia ser qualquer animal. Não podia ser do jeito dele, como fez Caim. Então, como esse animal representava o Redentor, né? E apenas secundariamente o pecador, ou seja, primeira coisa, o animal, ele representava primeiro o Redentor. Isso aqui tem que ser dito, e às vezes a gente no estudo do santuário passa por esses detalhes. O animal, ele era o substituto do pecador. Não, detalhe, para ser o substituto do pecador, primeiro o animal deveria representar o Redentor. Se o animal não representasse o Redentor, ele não poderia ser o substituto do pecador. Por isso que não era qualquer animal. Por que não podia ser um animal com defeito? Não seria uma vida que estaria sendo dada? Seria, mas seria uma vida com características imperfeitas. Então, isso tem que ficar muito claro. Guardem isso. Para substituir o pecador, o animal tinha que primeiro representar o Redentor. Ou seja, o Redentor vem sempre primeiro, o pecador vem depois. Ok? Então, uma contusão, um defeito, qualquer deficiência, cicatriz, qualquer coisa. Por quê? Desqualificava o animal. Porque isso lembrava a todos os participantes da perfeição, do grande sacrifício de Deus, imaculado e incólume dessas devastações que o pecado causou na natureza humana. Tanto que quando Jesus estava quase indo para o Calvário, ele diz: o inimigo vem aí, Satanás vem aí, e ele não encontrou nada em mim. Nada em mim. Olha que interessante. Nos dias do antigo Israel, gente, os sacrifícios que eram levados ao sumo sacerdote, eles eram abertos até a espinha dorsal. Sabe para ver? Para ver se eles eram bons de coração. O sacerdote inspecionava todos os sacrifícios trazidos por eles, para que eles pudessem provar se eles eram dignos de serem apresentados perante o Pai. Então, eles vinham com o coração cheio de amor e apresentavam esse presente. O que a gente tem que ver nessa foto? A gente tem que ver nessa foto o Salvador, e a gente nunca pode perder isso de vista. Ver o Salvador se entregando voluntariamente como holocausto de Deus para servir do jeito que o Pai decidisse. E foi assim que Cristo colocou a sua vida, ofertou a sua vida em resgate do pecador. Agora, uma pergunta precisa ser feita. Por que os holocaustos foram apresentados? O holocausto era apresentado no santuário por algumas razões. Primeiro, para mostrar a consagração diária do povo de Israel. Isso está em Levítico 6, verso 9. Segundo, para denotar a purificação e a reintegração dos leprosos dentro da aliança. Levítico 14, 19 e 20. Isso aqui é a Bíblia. Para registrar o nascimento de uma criança pela mãe. Levíticos 12, 6 a 8. Lucas 2, 22 a 24, a gente pode usar como referência para esse texto de Levíticos 12, 6 a 8. Outra coisa, para marcar a sua purificação da contaminação cerimonial por sacerdotes, povo e leprosos. Isso está em Levítico 14. Para sinalizar a consagração do sacerdócio.
Levítico 8:18, Êxodo 29:15 a 25, para observar a conclusão de um voto nazireu, número 6:14, e para indicar um desejo de consagração pessoal. Isso tem Levítico 1:2 a 4. Então, o que isso quer dizer? É uma consagração total a Deus, representado por uma vítima perfeita, limpa, sem mácula, irresistível, ou seja, que não resistia, totalmente submissa. O holocausto, então, apresenta ou representa Cristo que deu tudo de si. Nós já passamos por esse assunto que eu vou trazer agora, mas como é que a coisa era feita? Como é que ele era feito? Vamos voltar, porque às vezes é bom a gente frisar isso novamente, né? O pecador, trazendo o animal, ele saía da sua tenda, passava pelo meio do acampamento, todo mundo olhando, perguntando o que será que ele fez, né? O que será que ele fez? Isso podia gerar esse tipo de questionamento, esse tipo de burburinho, de fofoquinha ali no meio do acampamento. Mas quando ele chegava no santuário, ali na porta do tabernáculo, ele era acompanhado pelo sacerdote. Conduzia o adorador e o seu substituto até a porta do tabernáculo, ali perto do véu da entrada do lugar santo. E lá ele encontrava o local que ficava ao norte do altar. Ali ele amarrava o animal com cordas. E aí você escuta a Bíblia dizendo: eu amarrei você com cordas humanas, cordas de amor. Esse animal era amarrado com essas cordas. E ali, enquanto esse animal era amarrado com cordas, que Cristo foi amarrado a nós pelas cordas de amor que não se rompem. Essas cordas, ele se amarrou a nós por toda a eternidade. E ali, mais uma vez, o sacerdote examinava esse animal para ver se ele estava perfeito. Às vezes, esse tribunal, como era chamado pátio, ele estava lotado. E aí, temporariamente, esse animal poderia ser amarrado às pontas do altar. Isso está em Salmo 118, 27, quando esse salmo fala disso: amarrai nas pontas do altar. Sabe de uma coisa? Essa amarração, ela lembrava a gente das nossas próprias iniquidades. Aquele ímpio que não aceitar o sacrifício de Cristo, ele será preso com as cordas do seu pecado nas pontas desse altar. Portanto, a menos que o seu substituto morra por ele, ele morrerá sem instrução e na grandeza da sua estultícia se perderá, como está escrito em Provérbios 5, 22 e 23. Agora, qual era a parte do pecador? Esse é um ponto importante. Qual era a parte do pecador nesse ritual? Era assim: o pecador chegava, ele amarrava as patas dianteiras do animal e ele colocava na pata um nó corrediço nas patas traseiras. E aí ele juntava as quatro patas, de tal forma que as quatro patas ficavam presas. E assim segura, a vítima completamente segura. Deixa eu só fechar a porta, porque os cachorros estão latindo. Tá me tirando a concentração. Pronto. Menos barulho aqui agora. Então, ele segurava essa vítima, a criatura caía de lado, o rosto dela voltada. Olha que interessante. A criatura não era colocada de lado para qualquer lado. Ela era colocada de lado, com o rosto voltado para o Santo e o Santíssimo. E aí, o adorador colocava sobre ela ambas as mãos, sinalizando a transferência de seus pecados para esse representante. E aí, não é só um colocar. O verbo aqui usado dá a ideia de que ele apoiava todo o seu peso sobre a criatura. Será que era isso? Olha só, o pecador é como se ele quase que se deitava sobre a criatura. Ele colocava todo o seu peso.
Será que é isso que o apóstolo Pedro tinha em mente quando ele disse: lançando sobre ele todas as vossas inquietudes, porque ele tem cuidado de vocês? Guarde essa imagem do pecador se lançando totalmente com seu peso sobre o animal. É assim que você e eu precisamos nos lançar perante ele, em cima dele. O próprio Isaías diz: ele foi esmagado pelas nossas culpas. Esse esmagamento, a ideia é essa. Eu queria que você imaginasse. Eu queria que você imaginasse um cordeirinho esmagado pelo peso de um homem adulto. Ele não consegue respirar. Ele, como ele é um animal manso, ele está ali agoniando, sabendo, como animal, que ele vai perder a vida, que ele vai deixar de existir. Eu quero que você pense, visualize o Cordeiro de Deus quando ele cai sobre o peso da cruz. Não foi a cruz que o derrubou, foi você. Ali, aquela cruz te representava, me representava, a gente caindo sobre ele. Pense quando ele estava ali no Getsemane, caído ao chão. Era o cordeiro caído. Nós estávamos ali no Getsemane, em cima dele, pressionando ele. Eu quero que você pense o seguinte: por que você ainda carrega as suas culpas do passado? Por que você ainda carrega mágoas, ressentimento de alguém? Por que você ainda insiste em levar com você coisas que não são mais suas, que Cristo já carregou por você? Cristo já carregou suas culpas, seus erros, seu passado, aquela confusão que você teve lá atrás com seu pai, com a sua mãe, um divórcio, um negócio mal feito, um palavrão, um tapa, um soco, uma depressão, uma ansiedade. Ele já carregou. Entenda isso pela fé. Ele já levou. Por que você carrega essa mala? A nossa vida, a vida do crente, deveria ser a vida mais alegre, mais feliz, mais amada, mais amável. Não porque ele não teria problemas. Cristo mesmo disse: no mundo, olha que coisa, ele fala: no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele diz: tende ânimo. Por quê? Porque eu venci esse mundo. O que quer dizer esse mundo, vencer esse mundo? Eu já carreguei esse peso sobre mim e não falhei. Eu não recusei. Eu não desisti. Quando ele diz venci o mundo, ele não estava falando só que ele não pecou. Ele está dizendo: o mundo tentou me esmagar, achando que eu ia vacilar. Mas eu não vacilei. Eu suportei todo o peso do mundo para que vocês pudessem ter ânimo. Não desânimo. Então não desanime. Lance sobre ele. Ontem eu estava em Vitória. Na verdade, foi ontem. Eu estava em Vitória e eu consegui mudar meu voo, que era de 13 para 6 da manhã. E como eu tinha que, para mudar o voo, porque eu tinha compromisso aqui às 13, um treinamento online, eu tive que acordar meia-noite. Porque meia-noite e um eu queria trocar o voo, porque a categoria que eu tenho na companhia, Azul, eu posso mudar o voo em 24 horas dentro do mesmo dia.
Eu já tinha visto que tinha vaga. Eu acordei meia-noite, meia-noite e um eu já troquei o voo, consegui trocar, e aí eu não conseguia mais dormir. Aí às 3 da manhã eu levantei, fui para a praia, caminhar na beira da praia, só eu, não tinha mais ninguém. E eu estava com um problema bem sério para ser resolvido, um problema que eu tive com uma empresa aí, questão de uma série de questões, e a coisa não andava, não desenrolava, pagamentos e tudo mais. E eu saí aquela manhã e falei, Deus, eu vou conversar com o senhor agora. E ali na praia, olha, tinha uma pessoa dessa empresa que eu mandava mensagem, ligava, ele não atendia, não mandava mensagem, o gerente não me atendia, e os problemas lá e ninguém resolvendo. E aí eu saí para caminhar e comecei a lançar sobre ele o meu peso. O cordeiro estava ali. Eu comecei a dizer, Senhor, o senhor precisa resolver isso para mim. Eu não tenho o que fazer. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Agora está nas tuas mãos. Eu passei 1 hora conversando com Deus sobre isso, falando das minhas preocupações, falando das minhas angústias. Quando foi, eu vim embora, quando foi aproximadamente umas 2h30, 3 horas da tarde, começou a entrar uma mensagem atrás da outra no meu celular. Pam, 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 pam. Os caras que não atendiam mandaram 5 mensagens, o gerente mandou mensagem, o gerente ligou. E tudo que eu falei para Deus às 3 da manhã foi resolvido às 3 da tarde. Percebeu? Às 3 da tarde. A hora que o cordeiro era sacrificado. Porque carregamos fardos. Foi ele que caiu sobre a nossa culpa. Ele tem cuidado de vós. E ali, pressionando com as mãos sobre a cabeça da vítima, o pecador confessava. Tinha que ter uma confissão. Ele confessava silenciosamente os seus pecados a Deus. E ele então expressava uma oração antiga, hebraica, que ele concluía com essas palavras: volto em arrependimento, e que isso seja a minha expiação. Expiação é literalmente que isso cubra os meus pecados. Então, nesse momento, o adorador acreditava que a sua vítima havia assumido total responsabilidade por seus erros passados. Total. Não é parcial, não é mais ou menos. Não importa de verdade ser real. O santuário deixa isso claro. Não importa. Você pode ter sido o pior pecador, você pode ter sido o pior adúltero, você pode ter se envolvido na lama do pecado afundado, chafurdado, comido. Você pode ter cuspido, vomitado aquilo ali. Você pode ter vivido as situações mais vexatórias da sua vida. Você pode ter matado, roubado, você pode ter adulterado, você pode ter entrado em orgia, você pode ter feito o que você fez na sua vida. Quando você deita sobre o cordeiro e você confessa, você sai dali limpo, lavado, purificado, como se você nunca tivesse cometido um erro sequer, porque o cordeiro levou tudo sobre ele. Observe os passos da sua longa estrada de fé e role sua carga de pecado sobre o sacrifício pendurado na cruz do altar de Deus. Depois que o pecador, então, ali no templo, ali no santuário, ele confessava silenciosamente seu pecado. E para mim agora vinha a parte mais dolorosa. Ele pegava uma faca, afiadíssima,
Ele levantava o pescoço do animal, apresentando a garganta jugular, e deliberadamente ele cortava a garganta da vítima. E a vítima ali se debatendo, o sangue se esvaindo, e por este ato pessoal, o pecador olhava enquanto aquele sangue jorrava. E aí vinha, ele sabia que o seu pecado fora a causa da morte do seu procurador. E quando ele olha esse animal estremecendo, ele também se estremece por dentro, porque ao olhar isso, ele está dizendo: era para ser eu. Era para ser eu. Era para ser eu. Só não foi eu por causa do cordeiro. Oi, Edivaldo. Fala. Em Levítico 17:11 diz assim: a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado a vocês sobre o altar. Então, o pecador conduzia o cordeiro, mas a dádiva era de Deus. E essa é a grande diferença dos sacrifícios pagãos. É, Como você já mencionou, né, que no paganismo o pecador oferecia o sacrifício para acalmar Deus. No cristianismo, Deus ofereceu o sacrifício para acalmar o homem. Então, era para ser eu. E podia ser eu? Essa pergunta que sempre se faz na exposição das redenção, né? Podia o pecador pagar a sua dívida espiritual? Claro que sim, mas não haveria sequência de vida, ele pagaria com a morte. Aí entra o substituto puro, que nunca pecou e disse: quem me convence de pecado? Ele nada tem em mim. Então ele podia se oferecer como o nosso substituto e nos incluindo. Porque como ele nunca pecara, ele podia ressuscitar. Nós não. A gente ia virar gás cósmico. Né? O, seu, o pecador podia pagar o seu pecado diante de Deus? Claro que sim. mas nunca mais teria vida. Mas a história humana terminaria ali. Mas ele veio e nos substituiu. Bonito, né? Nossa, meus amigos, eu só quero terminar dizendo que vai ter a parte 2 mais à frente, eu não sei exatamente quando, mas nós vamos falar dos outros rituais, quando usavam os animais, como é que era feito com as aves. Isso aqui eu quero deixar, que isso aqui a gente não pode esquecer. Quando o pecador obedecia aos ritos ou ao ritual do santuário, e aí é importante entender que o que o sacerdote fazia com esse sangue, que não parava ali, nós vamos ver isso mais à frente. Então, a obediência do pecador aos ritos mostrava que ele havia aceito a reivindicação da lei. Sabe por que esse animal tinha que morrer? Porque a lei não podia mudar. A imutabilidade da lei. E quando ele fazia isso, ele concordando com a imutabilidade da lei,
Ele concordava, por conseguinte, que a morte era o resultado da sua transgressão. Não havia meia-culpa, não havia passar a mão na cabeça, não havia condescendência. Sabe por que não poderia haver condescendência? Porque a palavra condescendência significa eu estou satisfeito do jeito que está. Eu estou satisfeito. É como se ele dissesse: está tudo bem você transgredir a lei. Tá legal, não tem problema não. Não tem problema sim. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não é uma vida qualquer, não. É a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, a única saída para esse pecador era a morte vicária daquele que tomaria o seu lugar. Essa faca na garganta do animal precisa nos levar a reconhecer que, apesar de Cristo ter se oferecido, ele se ofereceu, foram os nossos pecados que o mataram. Ele se oferecendo como oferta. Nós temos que entender que aquela faca era nossa. Nós temos que entender que o peso sobre o animal era o nosso. E éramos nós que estávamos ali, juntos com aquele povo, ali em Jerusalém, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Você pode olhar esse grito do populacho dizendo crucifica-o como um ato de ódio. E o era. Mas o que seria de nós se não tivesse sido crucificado? Nós estávamos ali, junto com eles, clamando: crucifica-o, crucifica-o. É por isso que a nossa relação com o pecado deve ser de ódio, de ojeriza, porque foi ele que mandou lá para a cruz o nosso melhor amigo, o nosso irmão mais velho, o nosso pastor, o nosso querido e amável Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela oferta que o Senhor nos deu. Que nós, pela fé, aceitamos, porque nesta oferta nós temos paz. Queremos, em retorno, em gratidão, nos colocar integralmente sobre o teu altar, nos oferecendo em obediência. Porque a vida não precisamos mais oferecer. Ela já foi oferecida por ti. Mas a nossa lealdade, obediência, e principalmente, ó Deus, sabendo que nós não temos capacidade de fazê-los por nós mesmos. Portanto, nós nos colocamos como aqueles que precisam ser moldados, trabalhados, purificados, lavados. Nós não colocamos no nosso altar, no teu altar, como vítimas, mas como oferta, para que sejamos, então, transformados à semelhança daquele que se ofertou por nós. Oramos para que o caráter de Cristo seja manifesto em nossa vida através do poder do Espírito Santo. E temos fé que o Senhor fez e sempre fará. Eu oro por cada um que está aqui nessa manhã. Se tem alguém aqui que tem dificuldade, e também por aqueles que irão assistir lá no futuro.
que o Senhor possa permitir que eles tenham a graça de colocar os teus fardos, os seus fardos, sobre o Cordeiro que carrega o pecado do mundo. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu abri aqui o celular, está aqui aberto o santuário, se você quiser ir lá agora no grupo, expressar o que você sentiu e viveu nessa experiência, dessa aula de hoje. Está aberto. Diga aqui, o que foi essa aula para a sua vida hoje? Deus te abençoe. E até a próxima aula que eu vou informar quando será.